Televidente, danke para querer de sintonia com o CBA, esse é o programa favorito Coffee e Notícia. Nós estamos em conversação muito interessante com o Dr. Cheryl Francisca, um experto de educação de relação familiar, e nós também seguimos a conversação. Caminho da nós acabamos de explicar agora quatro fases que uma família passa dentro. Então, nós estamos papia, então kita bater a impressão que uma família é ideal, são mama, com tata, lá tá casar, mas nós somos outra realidade de nossa comunidade de família. Que você está, Cheryl? Sim, é realidade de casa não gosta de dirigir para mama solteira, se chama monoparental, ora com mama só, tata, tá. Sim, porque tem tata também, só tá criando ajuda, não? Esse é outro cenário completo, porque é extremamente desafiante, okay? Difícil e duro, devido a maior atenção que tem que trabalhar, então tem que educar também, e ajuda em tique tempo que queda. Então, para esse o maior que está sota criança eu mais ainda tem mestre de conhecimento para com esta drive e casa, então com esta estabelecer uma estrutura, ok, que está põe que é muito tá lanta de toda maneira bom, com esta ajuda com esta agenda tra roster que está reina com muita mensagem hora que está ausente, quem está lá encargar para wak e yupe na certa hora que palavra são e tem que a pessoa e quem de sua família extender está envolvida em inteiro processo desta coisa que tem que palavra e esta coisa que tem que planear bom. Então, também é importante para maior não ganhar update enquanto de compartilhar com teener ora a minha mama solteira nem em momento hot aí que tem stage man de etapa ou presença de etapa como para medir com ele. Nós a preparar par de cenas que nós lo tem gana para a televidente na WAC, então é hora aí nós está reaccionar e beseando não o tempo da prática que nós está mira, então como se atender. Vamos conversa aqui com nós por mira, não, pero mientras que nós viemos nós seguir papia, posso enviar para tempo que é maior, que tá mama e tata, e educar é muito hambre, é muito moe. Pero balang nós vamos aquecendo não por mim. Me atende que tem. Não tem nada de lava, tá eu cozinha, lava banho de pegas, é coisa não tá mitra volta, bota maior. Já domingo 6 de maio, está na World Trade Center e Costa. Dr. Cheryl Francisca é experto de baterino de relação familiar. Lo apresenta com team e disciplinar youtuber sem perder bom relação. Lo batende mais de 125 maneiras diferentes para aplicar disciplina. E ótimas, busca bocarte. A mês, dá valor de 45 florin. Na Rádio Delta, 24 uur uit Domir e SDI. Na Barbados Werkjesung. Ou bopo app nos 517 92 33. Papohanha bocarte. Cena nós mira par de cena agora aí nós temos mais para nós lá na mira, mas é só que nós mira o que está passando aqui na de onde constamos nós o papel de seminário aqui tá quatro competências que tem qualidade que tem característica que o maior me tem o tipo de reação nas negativas de que nós também carecemos de certa competência habilidade competência a habilidade por fazer coisa bom e logra resultado, ok? La gama diz mencionar co importante que o maior não me se compreende é essa aqui. Obviamente me vou ir em todo detalhe agora aqui. Só está 125 nós temos forma aqui. Nós tour ora que nós está sim a stuur auto, nós está stuur auto não com standard, tá? Sim. Ok? Nós sabemos ora que auto sua revolução sobe, su RPM sobe, me tem cambia de speed 1, speed by speed 2, speed 3. Por exemplo, me sale bocht, ok? Queda de speed 1, pretender que me sale foi essa linha T punda de speed 1, me quebra o motor, obviamente.
Sim, ok? correto. Me se vai 2, me se vai 3, me se vai 4, me se vai 5, pode ser até 6. 6, não usa aqui na machada, Sim. em todo caso. Ok? Mesmo coisa assim, também passa conosco o manejo familiar. O que a intenção de relação de maior tina, para sombra maior, não te compreender que de fase aí, onde é mais comum que busca a independência e autonomia. Então, eigenlijk eu tenho que encorajar autonomia e independência, senão vou estar em reação. Ok? Então, mas é importante para o maior não compreender como fomentar o sentido de autonomia e independência na emoção. É muito que mostra que ela vira grande e que está arriba so mês e que tem sua própria opinião, então você tem que cambiar speed. Bom, não porque da trate, bom porque da deal com ele mantém e promessa speed. Ok? Mesmo como uma papia promete de diferentes fases, né? Sim. Ok? Ora que muita tá, por exemplo, de 0 para 4, 0 para 8, nós temos promessa speed. Depois de 8 para 5, nós temos de 2 speed. Depois nós vai de 3 speed, de tina, depois vai de 4 speed. Ora que sai foi de fase, fase de tina. Que você tem que cambiar speed, que me cambia o manejo, a forma de acercar, a forma de deal, até a maneira de disciplinar. Ok? Você tem que dar bom menino mundo de adulto e trata com ele de maneira completamente diferente. Então, já sei o que nós temos papo. Nós temos papo de cambio no físico, como você está experimentando agora que está adolescente, teenager, e cambio no emocional, ok? Sua formação de sua identidade, sua imagem própria, o que também é importante, nós temos papo de seu cambio no social, de sua forma de relacionar com gente, nós temos papo de seu cambio no emocional, tudo é diferente cambio no nós temos papo de dizer, anto com e ora e para maior como de se tem tanto cambio, obviamente me também tem um cambio e ajustar minha forma de manejar. Anto com e ora e para manejar, ora que eu patina para não há tipo de reação que nós acaba de mirar, é tipo de relação, de tensão. É de dois elementos que mais importante. Bom, nós temos papel over digita, mas não tem de promo sem perder boa relação. Relação é a coisa mais importante. Ora, você tem boa relação com o Tinder, você tem escalamento aqui atol. Ok. Okay? Então, coisa onde escalar mais te chega. De forma que é extenso aqui. Correto, sim. E tem na hora, se de caso mesmo, tem escalação você com interceptar, que nem botar a técnica psicológica, frase introdutória que você tem que começar a papel que você tem que calme completo, que cambia inter esfera de hostil vira completamente pacífico que muito acaba abraçando. Ok. Bom, então, é costa relação, é palavra mágica que não, é relação bom não, mas perder. Então, você tem que cultivar. Uma vez você tem conexão, é boa relação com muitos papéis, com que você tem uma boa relação, com patim e com para fomentar é boa relação. Isso aqui é evitar completo que você tem que usar método disciplinário que você. E lá me diz, se você está aqui, não me explica também, de fato, que o maior de acordo com disciplina está instruindo, educando, meramente bate. Okay? Disciplina significa formar, significa instruir, assim discípulo de ter em conta que é dignidade de mundo. Correto. Então, o método de disciplina está cumprir o critério de esta forma que esse ponto o que me está a seguir, esta explicatório, esta forma, esta educar, esta ajuda é muito governar o mesmo manhã, porque meta de disciplina está ajudar para por governar o mesmo manhã, para por acto de maneira independente manhã com Deus que irresponsável, sim. Ora que não tem supervisão, não tem esta algo botar se lo que está bom toque. Ok? Então disciplina me se riba em não. Foi ora meu método não está riba em não, já me tenho pôr um ban. Ok. Bom, me gosta, Cheryl, você mencionou consequentemente, bom, tá papel de estraf, tá papel de disciplina. Então, você introduzir também é disciplina, é disciplinamento, é mestreta educacional, é mestreta educativo, é mestreta guia, é muito para independente manhã, que ora bom não tem como seu maior, que está se costam bom toch. Correto. É bom costam, é assim toch. Ante palavra como tem, você mencionou que é bom também, é relação, mestreta bom, para porque na
conectar com você. Correto. No momento que você perde a conexão, você busca instrução, outro caminho. Até se não está mirando dia. Sim, sim. Essa é a parte também de cena na Cuba-Miri, falta de conexão com o maior tapone no momento dado com muita reação assim. Tem outro fator também, fator biológico, pero me explica na altura que fator que tem que ver com forma de criança de eu também. Tudo isso ainda não está abordado, ora que nós está. Que simpósio. Que simpósio, que é seminário, sim. Assim, é seminário, mas também tem que ser. Agora, vez que nós sabemos, papia, ou com esse seminário, o programa tem cada outro, de quanto para quanto que te só de, mas me que para rato mais na importância de família, que nós quase avendia, ele vira clichê, família é pilar de comunidade. Pero de prática, botar hanha com o nível de governação, borbo me recordo. Botar com família, verdade, a prioridade de governação em nosso país? Não. Desafortunadamente, não na Antillas, mas reparar, em vários países, não. Nós está bisa assim, mas nós inversão maior na economia. Última investigação demonstra que já é hora de invertir em família, em economia da direita e não contrário. Essa investigação não vai revelar isso aqui. Nós está papia, que lá quando diz ninguém está bisa com boca com família, está em núcleo, pero nós não invertir em família. É mais, programa preventivo Timbiano tem o ordo financiar, que tem um programa, não é que assunto repressivo, que generalmente está louco, diferentes partidos, trata um partido, diferentes partidos têm a chance de score, de parte atacar a parte repressiva, mas há pouco ainda tem a coragem de deal com a inversão para a geração amanhã, tá bom. Então, pensei nós que a situação que nós está, dor de descuido para década de núcleo familiar, nós estamos sentados atraco awe. Muito dia estressante atacar turista com machete. Constante, drop-out na escola, subir que tu vai de compra, nós estamos com boca. Nós estamos no momento de campanha, a família é importante, mas ora nos pressuposto, nós estamos quita net for de educação, nós estamos quita for de família, é mais, nós temos atenção no programa que dirigir o núcleo familiar direto. Então, não está estranha, é todo. O crime está aumenta a família não índice de divórcio quase 55% na Kosovo, então está corre paralelo com o aumento de criminalidade. Isso aqui é o que estudo demonstra consistentemente em outro país, não, pero este caso também na Kosovo. Aunque não tem investigação na assim na Kosovo, nós não temos mais de cultura de investigação, mas toch pode mirar divórcio está 55%, pode mirar crime também está indo rampant, que me está indo paralelo, drop-out também está alto, prestação na escola cada vez está, sim. Cada vez está pior. E todo dia nós estamos a ponta de com, para sombra é inversão da outro caminho e atenção da outro caminho e não para núcleo familiar. É sumamente importante para dia de família, guardo reconhecer para o governo pode fazer atividade especial riba dia internacional de família. Quando dia 5 de maio, sim. Não é que passa bem como dia mais. Passamos se família é núcleo de comunidade, agora é dedicar tempo na família, mostrar concreto como cifra com boa educar a família. Com essa educação não fica somente com baduna understand a família, ela não visa que tem necessidade, senão com baduna formação. Se agora baduna understand sem formação, me está condenado na queda, biba riba understand para sempre. Sendo que se me donava formação também me tem garantia ora que bota sali for de sistema bira independente alcançar o sonho. Teste no começar o governo atual tem algum plano assim sim, nós tomamos nota que também só se dá paricos, nós também buscamos passar esse para que nós põe ainda no programa aqui também e para promover esse tipo de atividade aqui. Me que bem back
a importância de updating de maior. Então, me ser de forma aqui. Maestro tem seu sindicato. Ambtenaar tem seu sindicato. Calcatrador de pacus, não tem um sindicato que está pleita para não ser ou para direito como trador. Maior não tem um sindicato. Pero não também tem direito de ganhar coisas de governo, no sentido, programa não por baixo, para não updating, para manter edificação e importância de família, que é o núcleo de comunidade. E vou estar explicando nós agora aqui, nós estamos mirando família plama for de outro, e nós estamos mirando crescimento paralelo de criminalidade, de dropouts. Mas nós estamos mirando também outro desenvolvimento do processo da EI, nós muito homens não. A mim como docente, está dentro de classe, está muito mais só me mira. Anto timbia, depois 2, 3 les, nós 2, 3 semanas. Depois, mas bem descobri que tem 3 muito homens sentados, mas para trás também, não? Dentro de classe. Então, esconde. Como te mira desenvolve aqui? Tem papel de investigação, tem uma investigação local para demonstrar que nós não é voice problem. Senhora Narain, Goretti Narain, basta a acaba para você. Nós muitos homens não dentro da comunidade aqui. O que está passando? Não alesa é investigação. Pero, em geral, boa experiência como consejero relação familiar. Nós muitos homens não falta atenção e também indudablemente formação. Esse é um tique de bi na hecho que a figura paterna também está ausente, não? Maior não, ou tata não está ausente. Então, dor de fenômeno de roupa tata ausente, botar rainha que o patrão está guardo repetir e ora é para a seguinte geração. É algo quase natural, não? Tá precisa roupa importante para tata não escuta e mira quão importante está na presença de casa, permanecer com a mulher que não procriar com ele, educar eu de tal forma que eu é lanta de casa, balançar com a presença de tata e mama de tal maneira como não há boa experiência de o mama só tem que criar o mucha que praticamente é guardo bari e bati para sombra e tassina pegar com a tanto que não tem mas nem vou mencionar inicialmente é outra figura e que também tem que tomar sua responsabilidade. Mesmo com o Yuta guarda procriador de homem e mulher, assim também a presença de homem e mulher dentro sua vida é permanente, ok? Mestre de figura paterna. Investigação internacional demonstra que o caso de 75% de gente que tem problema mental, em centro de saúde mental, devido na falta de figura paterna. Okay? Quase 85% de muitos que cai será devido na lata de caso que falta de figura paterna. Essa figura paterna é então rol mais importante que põe que amanhã não cai de pobreza e também busca o circuito de crime para destacar dentro para ganhar o que não quer, devido que a figura paterna não estava até hora que não estava até guarda forma. Então, mas Leo, nesse sistema de educação secundária que vem depois de casa, bota mira que esse sistema escolar está, usei a palavra pesta, mas é um sistema positivo de maestro não feminino. A mim conheceu o Yumu é que durante sua carreira escolar básica, não há nenhum maestro de classe. É mundo abre para a escola secundária e de papa, mas menino de escola, meester. Promete homem possível. Apesar de mim, mas de classe. Em ter sua carreira escolar, a gente mulher está mira para aí. Não nada contra, mas é um costo para nós pensar assim. Correto, sim. Para nós temos que usar um sistema de positivismo para a gente para escolher para o tipo de profissional aqui que nós chamamos zacht, mas não é nenhum zacht.
uma maneira como a escola pode mais pisar que tem. Pero, Cheryl, nós chegamos no final do programa, nós temos câmera que tapamos, vou pôr algo de bom. Bom seminário, bom simpósio, o que você sucede de coisa na mesa bem? Well, dia 6 de maio é seminário que também está um seminário sumamente interessante, em qual nós vai ter, nós vai explicar mais de maneira diferente que por disciplinar o como vou ter boa relação com nós também sabe via de drama, nós mostra maneira incorreta de pacar ou muito nós busca de maneira correta também de pacar por mira é diferente nós vai dar é maior também manual de participante que é algo maneira workbook em qual botar um resumo de apresentação por tomar nota também por tomar nota de essa aqui e vai estar tomando lugar no World Trade Center está custa 45 florin cada tiner merece para maior bini e raia. E último update em quanto de compartilhar com muita tiner sem perder boa relação. Ok, Cheryl, assim que nós chegamos na final do programa, é muito interessante, muito primitivo, como me lagabo bem outro dia para nós seguir papel over de em torno do tema que é muito importante e de nossa banda CBA, o programa Coffee Notícia, nos ajuda com o updating de que está necessário para nós maior. Danke pela presença, televidente, assim que nós chegamos na final de outro Coffee Notícia de Avimenta. Amanhã nós temos outro interessante programa de Coffee Notícia para que nós temos papia de enquadro de 5 anos assassinato de senhor Helmin Wills, que em paz descanse, nós temos papel com dois irmãos, Werner e Albert Wills, e o Humber de Helmin Wills, que tem o mesmo nome que tata, Helmin Wills Jr. Com o nome 3, nós temos papel Kiko, 5 anos de assassinato de Nantata, com o rumor anificar para a família. Danke, até amanhã com Deus.